Esse é o podcast do MUB3, o Museu da Bolsa do Brasil. O primeiro museu dedicado a contar a história do mercado de capitais no Brasil. No MUB3 você vai descobrir o que é e como funciona uma bolsa de valores, além de conhecer grandes momentos da história do Brasil que fizeram parte dessa trajetória. Meu nome é Juliana, eu sou supervisora técnica do MUB3, sou uma mulher branca de cabelos cacheados na altura dos ombros, estou vestindo uma roupa azul escuro com uma listra bege na altura do ombro direito. Olá, gente, eu sou a Lídia Camargo, sou pesquisadora no Centro de Referência do MUB3, sou uma mulher branca de cabelos castanhos e estou vestindo uma blusa branca de manga comprida. Hoje a gente tem a honra de receber o professor Camilo de Melo Vasconcelos, que possui graduação e doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo e atualmente é professor vinculado ao Programa de Pós-Graduação Interunidades em Museologia, Programa de Pós-Graduação em Arqueologia e ao Programa de Pós-Graduação em História Social. Também é professor associado ao Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, onde atua como vice-diretor. Suas principais linhas de pesquisa são Educação em Museus e História dos Museus na América Latina. Professor Camilo, seja bem-vindo. É muito bom contar com a sua participação aqui hoje. E você poderia fazer a sua autodescrição, por gentileza? Claro. Eu agradeço muitíssimo o convite da equipe do MUB3, Juliana e Lídia. Eu sou uma pessoa de pele branca, cabelos grisalhos, olhos claros. Estou usando um blazer preto com uma malha vinho e cinza. Bom, vamos lá. Nesse episódio, nós vamos discutir a importância da educação patrimonial e como ela pode nos ajudar a valorizar e a preservar o nosso patrimônio cultural. Então, a Lídia vai começar fazendo uma perguntinha. Então, pensando assim numa definição de educação patrimonial, a gente entende como um processo educativo que busca sensibilizar e formar cidadãos críticos em relação ao patrimônio cultural e promover a valorização e a preservação deste patrimônio. E aqui no MUB3 a gente também faz algumas ações para desenvolver essa valorização do patrimônio local. Então, a gente tem uma programação que é o Tour pelas Bolsas, já que os nossos prédios, né, os edifícios da B3 são bem estombados. A gente também busca trazer à tona essa discussão sobre o contexto desse território, a história aqui do centro de São Paulo. Uhum. Todo ano a gente também participa da programação da Jornada do Patrimônio do município, então trazendo uma atividade que faça esses questionamentos, que faça essa sensibilização. E internamente a equipe se reúne em algumas ocasiões para discutir questões sobre educação patrimonial. Então, nesse sentido, Camilo, a gente queria que você trouxesse para a nossa conversa a sua percepção sobre educação patrimonial e como ela conecta e fortalece a comunidade e as identidades culturais. E aí, nesse sentido, a gente também queria saber das experiências que você tem ao longo da sua carreira, os projetos que você tem participado, como a educação patrimonial vai impactando as comunidades. A gente queria saber desses seus projetos. Tá bom. As primeiras discussões que aconteceram no país sobre o tema da educação patrimonial, elas reportam o início da década de 80, mais especificamente em 83. Uhum. Em 83, houve um seminário promovido pelo Museu Imperial de Petrópolis, lá no Rio de Janeiro, promovido pela Maria de Lourdes Parreiras Horta, que era uma museóloga, é uma museóloga, que fazia o seu doutorado na Inglaterra, e ela acompanhava, nesse país, as discussões sobre a reformulação do currículo de História, ensino fundamental e médio. E nessa reformulação, eles indicavam que a visita a museus e ao patrimônio edificado, o patrimônio que está nas praças públicas, em monumentos, etc., etc., devia ser valorizada essas atividades, né? De se trabalhar com o patrimônio situado nesses locais. Ela, então, convocou um seminário em 83 chamado Uso Educacional do Patrimônio e dos Museus. E ela traz a ideia
de uma expressão inglesa chamada Heritage Education, educação pela herança. E ela dissemina esses princípios como uma metodologia para a abordagem e para a exploração dos bens culturais. Quer dizer, essa discussão começa no Brasil, é um marco, né, desse seminário, onde ela pensa a educação patrimonial e ela divulga, e ela dissemina, e ela propõe uma discussão como uma metodologia para a exploração desses bens. Quer sejam os bens que estivessem sob a guarda dos museus ou os bens que estivessem em diversos locais onde o patrimônio possa ser fruído. Né? A partir daí, uma série de trabalhos começam a surgir, né, que se diziam defensores ou porta-vozes da educação patrimonial. Né? A primeira definição que a gente tem de educação patrimonial, que foi feita pela Maria de Lourdes, era o ensino centrado no objeto cultural, na evidência material da cultura. Né? Ou seja, que se deveria partir do objeto como fonte primária de ensino e conhecimento da sua própria herança cultural. Né? Bom, 16 anos depois, ela publica um guia básico de educação patrimonial, onde ela não chama mais de objeto cultural, não é mais o ensino centrado no objeto, mas sim no patrimônio cultural. Ela amplia essa definição. Né? Então, esse patrimônio pode estar representado em sítios históricos, sítios arqueológicos, numa área de preservação ambiental, né? Numa cidade histórica, né? Enfim, em qualquer situação onde um patrimônio está situado, está localizado, que pode ser fruído pela sua população, pela sua comunidade, pelos moradores locais, numa relação que, a partir da vivência desse patrimônio, você pode produzir conhecimento, você pode construir conhecimento. Então, na verdade, a gente tem uma dimensão educativa do patrimônio, né? E uma dimensão patrimonial do processo educativo para usufruir desse patrimônio. Né? Então, é uma via de dupla mão. O que a gente percebe é que hoje há uma discussão que amplia essa questão da educação patrimonial vista apenas como uma metodologia. Hoje já se fala em educação patrimonial como um campo de atuação, como um campo de produção de conhecimentos. Né? Se considera também que antes da definição ou dessa discussão de 83 lá em Petrópolis, já havia vários pesquisadores né, que se dedicavam ao tema da educação a partir do patrimônio, né, mas que não tinham essa denominação, não tinham esse conceito de educação patrimonial. Né? Hoje a gente tem políticas públicas que falam em educação patrimonial, que são disseminadas pelo IPHAN, né, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas hoje se leva muito em consideração a visão que as pessoas que moram naquela região, que moram naquele local, usufruem e possuem sobre o seu patrimônio. Não o patrimônio oficial pedra e cal que a gente tem a partir da criação do ISFAM, né, em 1937, com o Rodrigo de Melo Franco Andrade, foi o primeiro diretor do ISFAM, não mais nessa ideia de conhecer para preservar, mas a ideia de que os próprios cidadãos das suas próprias localidades podem não ter o conceito do patrimônio, mas eles vivenciam esse patrimônio. Então, portanto, o conhecimento que essas pessoas trazem consigo, da vivência dessa relação, ela é fundamental para ser levada em consideração na construção da defesa desse patrimônio, que pertence a todos, que é um legado, que é super importante a sua preservação, porque diz respeito a duas questões fundamentais, que são os conceitos de memória e identidade. Assim como o conceito de cultura, memória e identidade também são construções, são conceitos do presente, eles sofrem processo de alteração, de mudança, porque a sociedade vive mudanças, está em constante mudança. Então, eu participei já de algumas ações, né, no âmbito da educação patrimonial, porque eu sou do Museu de Arqueologia e Etnologia. No campo da arqueologia, a educação patrimonial começou a ser muito veiculada e muito discutida a partir, especialmente, de uma portaria que o Ministério do Meio Ambiente editou em 2002, uma portaria 230, que exigia que nos programas, ou nas grandes obras, né, de arqueologia, nas grandes obras viárias, né, Licenciamento ambiental, licenciamento ambiental, né,
Ou seja, vai se construir uma estrada, vai se construir uma linha de transmissão, vai se construir uma estrada. Uma estação de metrô. Uma estação de metrô, há que se fazer um trabalho de licenciamento ambiental para saber se isso não vai impactar no sítio arqueológico. Então, o que começou a acontecer? Os arqueólogos foram sendo chamados para saber se existia sítio arqueológico naquela região que vai ser impactada por aquela grande obra. E ao lado dessa grande obra, se fosse descoberto um sítio arqueológico, era necessário que se fizesse um trabalho, um programa, se desenvolvesse um programa de educação patrimonial. O que acontecia nessa época? Poucos arqueólogos sabiam o que era educação patrimonial e muitos educadores não sabiam o que era arqueologia. E aí nós começamos a ser chamados para ser responsabilizar. Nós que trabalhamos em museus dessa tipologia de acervo, a gente começou a ser chamado para criar, para desenvolver programas de educação patrimonial. Então eu fiz trabalhos foram os meus primeiros trabalhos de educação patrimonial, além de trabalhar no MAI, né, no setor educativo, agora como docente, que nós já desenvolvíamos metodologias de ação vinculadas à educação patrimonial, né, ou projetos de educação patrimonial também, né, não apenas como metodologia, mas como campo de atuação. Nós começamos a ser chamados para trabalhar nessas cidades. Por exemplo, eu trabalhei em na construção de 2 gasodutos. Um chamava Paulínia Jacutinga, Paulínia aqui em São Paulo, Jacutinga em Minas, e o outro que era o Gastal, que era Taubaté, Caraguatatuba. Era uma enorme, 2 gasodutos enormes, imensos, que iam circular por essas cidades. Então vocês imaginam, um gasoduto ele passa por 7 municípios, a extensão é imensa. Você tem que fazer um trabalho com essas cidades. Então você tem que se diferenciar do trabalho da construção ou da escavação, porque agora o teu trabalho é tentar disseminar o que acontecia nessas cidades há 2, 3, 4, 5 mil anos atrás. Né? A gente descobriu um sítio arqueológico do século XVII, né? Na cidade de Paraibuna. E a gente fez todo um trabalho com as pessoas da cidade, com os locais. Né? Alguns achavam que a gente era da Petrobras, que estava construindo os gasodutos. Né? Efetivamente era a Petrobras que construía, mas nós estávamos sendo chamados e atuando como educadores. Então, o que a gente fez? A gente fez um diagnóstico dos municípios. Né? A gente levantou o que eles consideravam patrimônio, patrimônio local, as festas, a comida local, o patrimônio imaterial. Nós levantamos junto com eles. Né? E aí a gente começou a desenvolver uma série de ações, exposições, trabalho com as escolas, com os operários da obra, para tentar difundir essa ideia de que o patrimônio que eles possuíam naquelas cidades era um patrimônio fundamental que devia ser valorizado, preservado, difundido. Né? Ou seja, a gente não veio com uma ideia do que eles deveriam considerar patrimônio, mas sim na construção conjunta. Coletivo. Essa é a perspectiva hoje que se tem. Além disso, a gente vem trabalhando num projeto financiado pela FAPESP, que é coordenado por um arqueólogo lá do MAI, professor Astolfo de Mello Araújo, que é de fazer um trabalho com escolas indígenas que hoje estão situadas na fronteira entre São Paulo e Paraná, no sul do estado de São Paulo. Ali existem algumas escolas indígenas, né? E sítios arqueológicos nessa região que são muito ricos. Tem arte rupestre, instrumentos líticos, cerâmica, enfim. E que esses moradores dessas comunidades indígenas, especialmente nos municípios de Itaporanga e Barão de Antonina, eles encontram objetos arqueológicos enterrados. Quando eles vão fazer uma roça de milho, mandioca, feijão, eles encontram e vêm mostrar para a gente. Então a gente começou a fazer o trabalho com as comunidades indígenas. Né? Então, no final do ano passado, nós demos um curso de extensão junto com eles. Terminou o curso fazendo uma escavação simulada, onde participaram os professores indígenas, as crianças, os filhos, né? Os sobrinhos, todo mundo participou, para eles entenderem o que era arqueologia, que era uma outra forma de contar essa história de quando o Brasil não era Brasil. Né? Existia o território que não se chamava Brasil, mas que era amplamente ocupado e tinha uma história muito interessante que muito pouca gente conhecia. Né? E que eles próprios às vezes têm dificuldade em ter acesso, porque esses locais, esses sítios foram muito alterados pela própria ação do homem hoje em dia. Então, a educação patrimonial ela se constitui então num programa, né? Um processo sistemático de trabalho a partir desse patrimônio que é vivenciado pelas pessoas e que é fundamental de ser disseminado, porque
Dessa maneira, as pessoas podem efetivamente se sentir herdeiros desse patrimônio, se sentirem partícipes, se sentirem efetivamente donos desse patrimônio, né? Que afinal pertence a elas, pertence a todos nós, faz parte da nossa identidade, da memória delas, e que é fundamental da gente trabalhar numa perspectiva conjunta de produção de conhecimentos e de usufruir desse conhecimento, né? Sim. Quando a gente faz as nossas visitas aqui pelos prédios, é uma questão que a gente sempre coloca junto com os visitantes, de que este patrimônio é nosso, de que as pessoas se reconheçam nesses patrimônios e de serem agentes desse processo. Então, eu sempre gosto de falar, olha, você pode, sim, junto com o seu bairro, se mobilizar para, enfim, pedir o tombamento ou o reconhecimento de algum bem cultural da sua região, para desmistificar também esse patrimônio muito tradicional que a gente está acostumado. É o pedrical, né? Exato. Está muito distante. Exato. É só a gente pensar, por exemplo, que a primeira cidade que foi tombada no Brasil como patrimônio cultural da humanidade foi Ouro Preto. E não foi tombada por conta dos escravos que trabalhavam na construção das igrejas e das casas. Foi tombada por conta do patrimônio barroco português. Exatamente. Né? Ouro Preto é considerado uma das principais cidades que representam o barroco português. Né? Então, ele foi tombado por conta disso. Né? É muito recente o movimento de tombamento, por exemplo, de bens culturais relacionados às culturas indígenas, afrodescendentes, mulheres, né? Comunidade LGBT, QIA+, imigrantes, pessoas que não aparecem na nossa história. Né? Então, geralmente, o patrimônio, a gente sabe que é uma construção, que é uma definição muito das camadas dominantes, que o Estado, muitas vezes, define políticas patrimoniais influenciados por esses ideais de quem está no poder. Claro. Né? Então, são as grandes cidades, são as belas artes, são a arquitetura monumental. Né? E, no nosso caso, isso é muito recente no sentido de preservar bens que não faziam parte da cultura dessas pessoas, dos que estavam fora da memória oficial. É uma discussão bem recente, né? Esse olhar decolonial sobre o patrimônio, né? Tanto musealizado quanto o patrimônio público. A gente tem visto até aqui em São Paulo a discussão sobre o Museu dos Aflitos também, né? Que é um espaço super de disputa ali na região da Liberdade. Então, um reconhecimento desse bairro, o bairro da Liberdade, enquanto um bairro de japoneses, né? Um bairro com características dessa nação, mas ao mesmo tempo, se você resgata ali na história, você busca mais a fundo, inclusive onde está esse museu, né? Que tem a Capela dos Aflitos, enfim, era uma igreja de pessoas escravizadas, então é um bairro originalmente negro. Assim como o Bexiga também, Bexiga, né? Isso, então, a gente tem buscado mais até informações sobre isso, né? Na exposição temporária que a gente tem em cartaz, ela apresenta de uma forma assim bem en passant ainda, porque, enfim, isso daí dá uma outra exposição, né? A gente falar sobre esse assunto. Mas até num processo que Lídia está conduzindo aqui no museu, de um inventário participativo, a gente fez essa busca ali sobre outras realizações de inventários participativos e passa por essa questão do Bexiga que ela falou, como eu coloquei também, né? Bairros que estão tendo... A gente está observando mais essas histórias, que são as histórias tidas ali como oficiais, e está decolonizando um pouco o olhar com relação a elas. E outros recursos para o resgate dessas memórias, né? Porque o inventário não é um processo de tombamento, não é um processo de registro, mas ainda assim é um recurso de você salvaguardar histórias e reconhecer esses grupos minorizados que, né, ainda existe essas diversas dificuldades de acessar algum órgão ou entidade oficial, pública, enfim. O exemplo que vocês deram é muito importante. Vocês deram o exemplo do Bexiga, por exemplo. Sempre foi conhecido como um bairro, da imigração italiana, que é um museu da imigração italiana, mas é um bairro originalmente negro afrodescendente, né? Com as construções. Com a construção da linha laranja do metrô, por exemplo, se encontrou um quilombo. Um quilombo que está em contexto urbano, que é o Saracura. Né?
E foi descoberto por acaso. Quer dizer, isso já não estava mais na memória dos seus... Quer Exato. dizer, devia estar na memória de muitos deles, mas que não estava na memória, vamos dizer, tradicional, oficial. Não estava na né? evidência. Não estava na evidência. E foi descoberto, está sendo pesquisado, Sim. né? Amplamente divulgado. A gente tem um quilombo no contexto urbano da cidade de São Paulo. Não é à toa inclusive que a escola Vai de samba era lei. Era também, lei, exato. né? E aí vai se dar o nome de Saracura para essa estação. Né? Quer dizer, isso é super importante, né? É fundamental e foi uma descoberta graças não só à obra do metrô, mas também agora ao papel da arqueologia. Né? Sim. Não, e é legal também porque assim, não é apagar essa perspectiva de que Bexiga é um bairro italiano, a Liberdade é um bairro japonês, mas ele também é italiano. Ele também é italiano. Mas ele não é originalmente italiano. Ele não é originalmente, exato. Então, assim, é trabalhar na chave do que foi esquecido, né? O patrimônio são as disputas de narrativa, né? Exato. E no caso dos museus a mesma coisa, né? Porque isso de memória. Exatamente. Isso reflete o dinamismo que é a cidade de São Paulo. Exato. Né? A cidade de São Paulo, ela é indígena, né? Até o século XIX se falava em Engatu, né? Que é uma mistura do português com o tupi, né? E depois com sotaque italiano. Sim. Né? Enfim, com os imigrantes, né? Que São Paulo também é uma cidade de imigrante, é uma cidade operária, é uma cidade que recebeu migrações, que continua recebendo migrantes de todos os lugares do país. É uma cidade que recebe um contingente enorme, né? De pessoas que vêm de outras culturas, né? E também uma cidade africana, afrodescendente, né? Daí a presença desse quilombo que eu me referi e anualmente a gente recebe pessoas de outros países também, né? Hoje São Paulo também é africana, dos países africanos, do norte da África, principalmente que vem para São Paulo. Então você anda pelo centro, você encontra restaurantes nigerianos, senegaleses, né? Do Congo, você encontra restaurantes libaneses, sírios, né? Sim. Aqui palestinos e assim por diante. Mesquitas também, né? É isso. Então, andar por São Paulo é você o tempo inteiro se deparar com essas tradições e com essas transformações que vão ocorrendo nesse momento que a gente está vivendo. Sim. Né? Sim. É muito louco lidar com isso, né? São vários patrimônios, são vários bens, são várias relações que as pessoas têm com o espaço. E vocês aqui no MUBE3 tem um espaço que é muito interessante, porque vocês estão no centro histórico da cidade. Exato. Né? Então, vocês também têm uma possibilidade de trabalhar em loco com a história que ocorreu, que vem ocorrendo e que vem se transformando. Acho que isso que é o fundamental. Mostrar que a cidade é uma célula viva de transformações, né? Porque reflete a cultura e o contexto histórico no qual a gente está inserido. Né? Veja, você falar que a cidade tem 400 anos, as pessoas não dão... É muito abstrato, né? Ou então, na arqueologia pré-colonial, a cidade tem, né, era habitada já há 3.000 anos, 4.000 anos. Né? Você falar em 10.000 anos, 20 mil no Piauí, 40 mil, 50 mil, enfim, né? Como queria a recém-falecida professora Niede Guidon, que fez um trabalho incrível de valorização do patrimônio arqueológico lá em São Raimundo Nonato, com as datações antigas da presença humana nas Américas. Né? Enfim, isso tudo reflete... o quão dinâmica é a sociedade brasileira, né? E como o patrimônio tem um potencial incrível para você pensar sobre a sua existência, sobre a sua herança, né? Sobre o seu passado, o legado desse passado, e como que você pode atuar para manutenção desse patrimônio no presente. Né? E os diversos usos também, né? Nem todo patrimônio tombado precisa ser um museu, a gente pode ter... coexistências de projetos, de diversas possibilidades, né? Eu acho que a gente conversar e discutir sobre patrimônio também nos deixa mais confortável para pensar em coisas para o futuro, para esses espaços. O que está fora dos museus é muito maior do que está dentro dos museus. Exatamente. Né? Os bens patrimoniais fora, que estão situados fora da dimensão dos museus, ele é muito maior quantidade. E nem por isso conta com o mesmo privilégio da preservação. Sim. Então, se a preservação não for uma ação conjunta de pessoas envolvidas com esse tema, com essa preocupação, com essa temática, ele se perde muito facilmente. Então, um trabalho que a gente possa fazer extramuros, extramuseus, a partir dos museus e né, convidar as pessoas do seu entorno para atuarem também como defensores desse patrimônio, ele é fundamental. Então, por isso que hoje se fala muito em
museologia colaborativa, Sim. arqueologia colaborativa, né? De serem sempre perspectivas de trabalhar junto, porque todos nós construímos esse patrimônio diariamente, né? Sim. Pegando esse gancho, professor, a gente queria perguntar para você sobre essas trocas mesmo, né? Então, atualmente tem os movimentos sociais que têm essa força e se veem nesse patrimônio, se identificam e que vão, às vezes, até as instituições para criar parcerias e também fazem projetos autônomos. Mas tem um projeto muito interessante de vocês lá no MAI com a comunidade São Remo. E aí a gente queria saber mais como que funciona, como que vocês estabeleceram essa proximidade com o pessoal da comunidade. Então, essa experiência do MAI com a comunidade São Remo, ela me foi inspirada numa experiência que eu tive durante 6 meses visitando os museus comunitários mexicanos. Legal. Eu consegui uma bolsa da antiga Vite, Fundação Vite. Fiquei 6 meses no México conhecendo um projeto de museus comunitários, né? E eu fiquei encantado com a proposta. Era uma proposta que também reunia uma experiência de museus escolares, enfim. Uma experiência chamada La Casa del Museu, que era uma experiência de levar museus para bairros da periferia, lá na Cidade do México, na década de 70. Depois eles recuperaram essas experiências e criaram um programa de museus comunitários bancado pelo Estado, né? Então foi uma experiência muito interessante que eu pude conhecer de norte a sul, né? Pude conhecer muita história do país por meio desses museus comunitários. E existiam museus dedicados à gastronomia, museus dedicados à música, à história, enfim, a vários aspectos da cultura, né? E do patrimônio. E eu voltei lá, essa experiência foi no ano de 92, 93. Eu voltei muito influenciado por essa experiência e a gente tinha frequentemente uma visita dos moradores da São Remo por meio de uma escola que funcionava lá, uma escola tinha uma escola de alfabetização de adultos e tinha uma escola de crianças que funcionava na sede da Associação de Moradores. E eles procuravam a gente geralmente no dia 19 de abril, dia do Índio. E a gente não estava muito feliz apenas com essa visita no dia 19 de abril. Então surgiu a ideia de a gente nos aproximarmos dessa comunidade. Tinham professores, alunos da USP que davam aula de alfabetização para essas crianças, tanto para as crianças como para os adultos. E aí a gente começou a criar um programa de visitas frequentes ao museu, trabalhando temas que tivessem a ver com a realidade deles e com os nossos acervos. Então nós temos o acervo africano e afro-brasileiro e acervo indígena, né? E nós fomos realizando uma série de atividades, de oficinas com eles, e a coisa foi crescendo, o projeto foi crescendo. Então, eu me lembro que, por exemplo, ele teve várias fases, esse programa, né? Teve uma fase que a gente começou a sair do campus Butantã e conhecer outros espaços. Eles vieram para cá, para o centro. Demais. Eles vieram conhecer o edifício Martinelli. Que do lado. Eles puderam conhecer o Centro Cultural da Caixa Econômica, o Centro Cultural Banco do Brasil, e eles andaram pelo centro. Eles nunca tinham saído do bairro do Butantã, né? E aí a gente começou a fazer atividades, mostrando para eles, olha, a história começou aqui, dessa cidade. A história também teve uma passagem por essa região, né? Eles puderam andar, ver os edifícios mais antigos, ficaram encantados com o edifício Martinelli. E depois a gente fez uma exposição sobre essa experiência, né? Todas as visitas que eles fizeram, a gente pôde fazer uma exposição na sede da Associação de Moradores e depois no MAI, no ano seguinte. Que legal. Então foi uma experiência muito rica de aproximação, né? Com eles, né? A partir deles, da visão deles, a gente fez um levantamento sobre o que eles achavam do espaço onde eles moravam, que tipo de intervenção eles poderiam fazer para melhorar aquela condição de vida deles, que é tão difícil, né? O que eles imaginavam que o espaço deveria ter para melhorar a vida deles, para ser um espaço de habitação saudável, enfim, né? Com mais assistência do Estado, enfim. Foi muito interessante vivenciar toda essa experiência com eles. Agora eles se aproximam da gente, e os pais, e muitos dos pais dessas crianças são trabalhadores da universidade, né? Especialmente na área de segurança, na área de limpeza, e eles nunca tinham entrado no espaço do museu. Então hoje depois a gente fez um trabalho de avaliação com eles, depois que ao longo de 4 anos, hoje eles já veem os museus de outra maneira, eles já sabem que vão encontrar no museu, enfim. É
vamos dizer, uma gota no oceano, mas já abriu uma possibilidade de que o museu existe para eles, é um museu público, pode ser visitado, enfim. Sim. Eles passavam todo dia em frente e nunca entravam. E o museu é gratuito, quer dizer, hoje eles já se aproximam, podem visitar num sábado, trazer os pais, enfim. Já é uma outra perspectiva. A gente ampliou a noção de trabalhar o conceito de cultura, o conceito de lazer, patrimônio, né? de lazer. Levar essas pessoas para conhecer outro bairro. Né? Então, assim, o projeto é muito maior do que levar as pessoas até as crianças até um outro espaço, né? Você dá a oportunidade de conhecer a cidade, de você ter um momento de lazer com os seus amigos da escola, você vivenciar da comunidade. A cidade. Exato. Né? Um espaço que também é delas e que elas nunca usufruem. Que elas nunca tinham saído da São Remo. Né? Enfim, que é um espaço também de violência, né? Que a gente sabe que é também um espaço de violência, é um espaço de privação, quase não tem área de lazer. Então, quando eles entram no campus, que é pertinho da comunidade, eles ficam enlouquecidos, né, com essa possibilidade. Então, é um momento fundamental de trabalhar com eles essas vivências, essas histórias, essas memórias e construir junto com eles essa vivência patrimonial, né, de algo que faz parte do cotidiano deles, né, mas que eles não conhecem. Né? Do lado. Então, é do lado, enfim. Não só a universidade, mas também a cidade de São Paulo, né? Quer dizer, onde conhecer os espaços históricos, né? Enfim. Isso foi uma experiência muito positiva. Muito legal. Tem sido uma experiência muito positiva. Voltando ainda nessa relação, né, museus e comunidade e o patrimônio, queria voltar um pouquinho nesse contexto histórico, tá, dos museus e dessa relação com a educação. Então a gente sabe que no caso dos museus, a educação surge ali enquanto um setor institucionalizado no Museu Nacional em 1927. Né, ainda nessa perspectiva de complementação do ensino escolar. Então, as pessoas eram levadas até o museu muito pela escola. A escola continua sendo uma grande porta de entrada ali das pessoas em conhecer museus, né? Mas isso era uma particularidade desses equipamentos. Hoje em dia, a gente já avançou muito nesse sentido. Então, a gente estava antes falando sobre uma perspectiva da educação em museus, na educação nesse espaço, com caráter escolarizado ainda. Compreendendo que hoje em dia a gente já está trabalhando uma perspectiva da educação museal, que tem um papel fundamental para a formação dos cidadãos, dos públicos que visitam os museus, tem um caráter muito específico do museu. Né? Então a gente está falando aqui de uma educação específica para essa instituição museu. Né? No que tange a educação patrimonial, existe ainda um debate bem latente. Né? Você trouxe aqui que saiu essa portaria do IPHAN em 2002, a portaria 230, né, que indica a necessidade de desenvolver ações de educação patrimonial no caso desses contratos, né, arqueologia de contrato que a gente está falando. Né? Sim. E aí queria entender o que você considera enquanto uma diferenciação entre a educação museal, que acontece no contexto dos museus e de equipamentos culturais correlatos, e da educação patrimonial. A educação museal, ela é uma das categorias da educação patrimonial? Qual que é a diferença? Uma é mais ampla do que a outra? Enfim, queria que você apresentasse um pouquinho o que você acha. Em termos de implementação de políticas públicas, a educação museal é aquela pertinente a um campo de produção de conhecimento relativo aos museus, né? E que no Brasil é implementado pelo IBRAM, pelo Instituto Brasileiro de Museus, criado em 2009, né? E que vem tendo uma ampla adesão, muita discussão, democraticamente com uma participação bastante interessante de profissionais de museus. Né? A educação patrimonial, ela também pode ser considerada um campo de ação, um campo de reflexão, enfim, mas que não se restringe apenas aos museus. Né? Então você pode propor, desenvolver programas de educação patrimonial, por exemplo, a partir da descoberta de um sítio arqueológico quando está se construindo uma estação no metrô. Você pode fazer um programa de educação patrimonial num sítio histórico, você pode fazer um programa de educação patrimonial e ambiental numa área de preservação ambiental. Né? Então, e você tem algumas proposições de como observar o objeto, o patrimônio, aquele sítio, né? Algumas etapas, né? Vamos dizer assim, recuperando um pouco a proposta original da educação patrimonial como metodologia. Eu acho que ela não é apenas uma metodologia, mas ela pode ser pensada também como uma metodologia. Né? Eu acho que restringe muito se a gente pensar
sobre a educação patrimonial apenas como uma metodologia. Eu acho que você pode pensar naquelas etapas de observação, registro, apropriação e tal, que ela propôs isso no guia de 99, como uma perspectiva de exploração dos bens patrimoniais que podem estar ou não nos museus. Né? Então eu vejo isso, mas eu acho que as duas ações são ações que deveriam se encontrar. Elas não concorrem uma com as outras, com a outra, desculpe, mas no Brasil elas se desenvolvem paralelamente. Elas não, infelizmente, elas não estão convergindo, porque uma é mais voltada para implementada ou posta em prática pelo IPHAN e a outra, a educação museal, pelo IBRAM. Mas eu não vejo como... Por exemplo, lá no MAI nós temos o setor educativo. O setor educativo chama-se Seção de Educação para o Patrimônio. Né? Mas não se confundem com a educação patrimonial. Né? Há uma perspectiva. Quando você, por exemplo, explora o objeto. O que é esse objeto? Do que ele foi feito? Para que ele servia? Qual é a função? Né? Você encontra outros objetos parecidos ou não. Isso também não deixa de ser educação patrimonial. Exato. Mas ela também faz parte da educação museal. Então eu acho que não são áreas que se excluem. Não são áreas excludentes, mas elas deveriam ser... Deveria acontecer deveria propiciar mais encontros sobre essas possibilidades. Tornar mais complementar. Isso, assim, né? elas se complementam, né? Elas podem convergir. Acho que a gente tem que esgarçar um pouco o conceito do que é patrimônio também, né? Porque senão a gente fica... um objeto musealizado. Aí, às vezes, a gente está falando sobre patrimônio também, né? Patrimônio. E o exemplo que você trouxe também é muito bom, né? De falar sobre... o patrimônio ambiental. Então, a gente está falando aqui sobre patrimônio natural, né? Sim. Sobre, enfim, você fazer esse tipo de educação ambiental, na verdade, né? Você falar sobre educação ambiental, fazer visita para uma caminhada com um olhar para a fauna, para a flora. Você está fazendo ali um trabalho de divulgação científica e falando sobre educação ambiental, você também está falando sobre patrimônio natural. Então, a gente fala sobre patrimônio material, imaterial, patrimônio natural é também patrimônio. Nós né? é que fazemos essa diferenciação entre natural e cultural. Né? Na verdade, se você pensar, por exemplo, na apropriação pelas sociedades indígenas do patrimônio, né? Eles podem não ter esse conceito que nós temos, que é um conceito ocidental, mas o natural e o cultural eles estão absolutamente integrados. Né? Enfim, alguns se pensam como pessoas, amanhã eles podem se pensar como animais, né? Enfim, é algo muito... Nós é que separamos natureza de cultura, nós ocidentais. Né? Nossa história, nossa cultura separou efetivamente. Dominar a natureza, né? Para promover, entre aspas, um conforto, um luxo, um controle também. Controle, um pouco, né? Sim. Sem dúvida, isso é uma apropriação que o capitalismo fez da natureza. Né? Então a gente acabou excluindo e separando todas essas relações por conta da nossa cultura, né? Da cultura ocidental, da colonização, que pensava a natureza como um controle. Né? E aí, claro, a discussão sobre o patrimônio vem nessa toada também. Sim. Né? E aí, pensando sobre essa história da cidade, né? E aproveitando para falar da nossa exposição temporária sobre os pés da cidade, que está em cartaz. Essa exposição, ela traz à tona essa discussão sobre arqueologia urbana no centro histórico aqui de São Paulo, e que nesse momento, né, atualmente, está passando por um processo de requalificação nas calçadas, a troca do calçamento. Então, a gente tem visto em outras ruas aqui próximo, já não existem mais as pedras portuguesas, né, virou um calçamento mais planificado. E além de todos os outros processos de transformação que aconteceram nesse espaço, na cidade como um todo, né, São Paulo, enfim, a gente... já tem essa noção de uma cidade que foi crescendo e se expandindo, e o centro também foi ganhando outras características, outros elementos. E aí, nesse contexto desse calçamento, desse processo de requalificação, foram encontrados os trilhos de bonde, né, esses vestígios arqueológicos. E aí a pergunta que a gente tem para você, Camila, é exatamente nesse sentido. Quais são os desafios que a arqueologia urbana enfrenta na atualidade
pensando nessa mudança das grandes metrópoles, como São Paulo, que atualmente tem passado por um processo de verticalização muito grande também. Como que a arqueologia se destaca nesse processo desenfreado das metrópoles? Olha, é um baita desafio pensar o patrimônio arqueológico que está debaixo dessa cidade, pensando em como se encontra a cidade, né? Como ela mudou em tão pouco tempo, né? Pensar que até a década de 20 São Paulo era uma província, uma província no sentido de uma cidade ainda que estava tentando ocupar um espaço no cenário político e econômico nacional. E aí a urbanização vem com tudo, né? Em, sei lá, 20 anos a população quase aumenta 10 vezes, enfim, é uma loucura. E continua havendo esse processo. A gente está vendo agora, a gente conversava há pouco sobre o processo de verticalização de vários bairros por conta da construção das novas linhas do metrô. O meu bairro, por exemplo, que era um bairro antigo, Freguesia do Ó, e que está sofrendo um processo brutal de verticalização, com construção de prédios com 30, 35 andares, e está mudando completamente a cara e as relações do bairro, né? Que é um bairro que tem mais de 400 anos. Bom, e aí eu vejo que a arqueologia tem um papel incrível, fundamental. Então, por exemplo, a gente tem alguns alunos lá do MAI que foram contratados para fazer escavações no âmbito da construção, especialmente da linha laranja, né? Descobriram vários sítios arqueológicos, fábricas antigas, né? Descobriram práticas laborais, né? Descobriram, por exemplo, uniformes, vestuários de operários que trabalhavam naquela região. Olha só. Né? Descobriram um quilombo, né? no bairro do Bexiga, lá o Saracura. Enfim, uma cidade que teve presença indígena, como eu já falei, que era muito forte. Tem a presença africana muito forte, imigrante, enfim, uma cidade que tem esse caldo cultural tão intenso, tão vivo, né? Continua se transformando. Então a arqueologia ela tem esse poder de fazer com que as pessoas pensem ou reflitam que a cidade não começou como elas encontram a cidade hoje, no seu tempo, mas que existiram outras cidades antes dela. Sim. Que foi indígena, que foi africana, né? que segue com esses vestígios, com essa presença, que é imigrante, ela é nordestina, ela é sulista, né? Ela é nortista, enfim, né? Isso que é interessante. É uma cidade que tem um ritmo vertiginoso de crescimento. Ela é autofágica. Bairros que começam a ter uma importância e que daqui de 5, 10 anos já não estão mais, estão abandonados, porque o capital mudou de direção, né? O capital foi para outro lugar. O centro mesmo, vive um processo de... Ninguém vem quase para o centro nos finais de semana, ao contrário de várias das cidades que a gente conhece pelo mundo afora. O centro sempre é uma referência. São Paulo, as pessoas dificilmente vêm para cá. Sim. Apesar de a gente ter vários aparelhos culturais que são super interessantes de serem visitados. Museus, centros culturais, Sim. a própria geografia, a própria arquitetura do centro é muito interessante. Né? O centro velho, o centro novo, enfim, mostrar todas essas modificações, né? Então a arqueologia tem esse potencial. Eu lembro que quando estavam construindo a linha azul no Engabaú, descobriram o que era o bairro do Engabaú, que eram antigas fazendas de chá, né? Viaduto do Chá, por isso que é o viaduto do chá, né? Quer dizer, a gente perdeu um pouco essa referência da cidade, mas a arqueologia ela tem, ao mesmo tempo que ela não é tão conhecida da população, ela tem essa possibilidade de mostrar como que a cidade onde a gente está pisando hoje, ela foi indígena, ela foi africana, ela é africana, ela é indígena, ela é imigrante, ela é das mulheres, ela é dos operários, enfim, LGBT, enfim, ela se constitui por todas essas presenças, né? E ela se modifica com essas presenças, com essas perspectivas. Então a arqueologia permite essa nova leitura.
porque a cidade se transforma muito e muito do que a gente conhecia, o que tem nos documentos, ela foi destruída. Sim. Né? Para a lógica capitalista da escoamento da produção, das indústrias, enfim, né? De tudo isso, das vias de construção de viaduto, de ponte, tudo isso, né? Alterou muito o traçado da cidade. Sim. E muitas das memórias, das reminiscências também foram destruídas. Né? A cidade de 40 anos atrás já mudou muito. A mudança é muito acelerada. Né? Essas mudanças no tempo, no espaço, no território, elas são brutais muitas vezes. Então, a arqueologia permite esse olhar mais pausado. Né? Olha, a cidade que você está pisando hoje, ela teve outra ocupação, outra dimensão, que vale a pena você conhecer, porque são mudanças que ainda estão acontecendo. Então, permite você a pensar sobre a sua própria existência, sobre a sua própria trajetória. Sim. Né? Temporal, cultural, enfim. E você se localizar nisso. Eu lembro que uma experiência muito rica que eu tive quando eu conheci um outro país, na cidade que foi o México. A cidade do México, ela é inteira construída em cima do antigo Império Azteca, né? Do Império, ou dos mexicas, né? Por isso que chama México. Né? E em 77, eles estavam fazendo um cabeamento na cidade, no centro histórico, e eles encontraram o antigo monolito mais importante dos aztecas, que eles não tinham descoberto até então, que era a pedra fundamental onde estaria o centro cerimonial dos aztecas, o centro cerimonial mais importante. Por um acaso eles descobriram esse monolito, né? E aí chamaram os engenheiros chamaram os arqueólogos falaram, aqui está o centro, o templo maior dos aztecas. Aí o museu hoje chama Templo Maior. O que eles fizeram? Eles puseram abaixo o edifício, que era colonial, para escavar esse templo. E virou uma atração turística, uma atração política. Cada presidente que conhecia o México no final da década de 70, 80, visitava o Templo Maior. Porque eles escavaram todo esse templo e todos os objetos que foram encontrados fazem parte hoje de um museu do Templo Maior, que é um dos museus mais visitados na cidade do México. É um museu incrível. Então você pode conhecer a zona arqueológica. Eles fizeram como se fossem corredores para as pessoas não pisarem na escavação, mas umas plataformas. Você conhece todo o centro cerimonial. Eram várias pirâmides, vários templos piramidais, várias etapas construtivas que eles preservaram, que eles escavaram, encontraram os objetos, porque ali era um centro cerimonial, né? E construíram um museu no fundo dessas escavações. Né? Então é uma coisa impressionante. Então, isso você está passando na cidade, você está vendo hoje o que é a cidade do México, o centro histórico, e olhando para um templo azteca, né? Que foi construído em, 600, 700 anos atrás. E como as coisas podem coexistir também, Exatamente. né? Uma cidade não precisa ter esse afã de botar tudo eu acho que é um pouco do que está acontecendo aqui mesmo, né? A gente, os trilhos que a Lídia comentou, né? Vai ter uma parte que já tem uma parte exposta, né? A gente já consegue andar aqui pelas ruas da rua direita, enfim. Aqui atrás a gente já consegue observar os trilhos que vão ficar em exposições. Eu acho que é legal você comentar isso também, porque sobre essas alterações assim da cidade, sobre esses usos e ocupações, falar que a Bolsa está aqui há mais de 100 anos, né? Apesar da gente ter mudado de prédio, né? Ocupado alguns prédios aqui pelo centro, a Bolsa sempre esteve presente aqui. Ao mesmo tempo em que outros bancos, enfim, o núcleo financeiro foi passando para outros lugares, né? Então foi para Paulista, depois mudou para Faria Lima, mas a Bolsa sempre esteve presente. Então tá um pouco também da nossa preocupação e necessidade de trabalhar também com esse território, né? A gente está ocupando esse território há 100 anos. Exatamente. Enfim, as mudanças nessas cidades são brutais e muito rápidas. Então acho que a arqueologia permite esse olhar, que é um olhar mais detido, enfim, e pouco conhecido. Então se a gente olhar fotos da década de 30, 40, 50 e a construção das redes elétricas para os bondes poderem circular, é impressionante isso. Sim. Né? A cidade parecia que vivia uma revolução para a construção das vias para o bonde poder circular. Né? Nessa região toda e depois chegando nos bairros. Né? E depois os ônibus, depois os trens, o metrô, enfim. Metrô, né? Bom, o trem já é anterior. Mas enfim, e hoje o metrô. Né? Porque a cidade virou algo... Você tem que dar fluxo, você tem que dar mobilidade. Né? Esse é o grande debate na cidade. Exatamente. Mas você não precisa
criar todas as infraestruturas sem precisar destruir. Com certeza. Né? Acho que dá para conviver junto. O exemplo que eu dei do México é justamente para a gente poder pensar e refletir que é possível a convivência. Né? Para a gente pensar que modelo de cidade que a gente está construindo e para onde a gente quer ir. Né? Acho que isso que é o fundamental de trabalhar com a educação patrimonial. Nessa perspectiva de que o patrimônio tem uma dimensão educativa, né? E a dimensão educacional está presente também na preservação do patrimônio, sem dúvida alguma. E que gera uma relação de afeto, conforto com a cidade também, né? Exato. De você ter uma vida um pouco mais saudável numa grande metrópole. Sem dúvida. Você ter essa relação com a sua memória, com a história da cidade, isso te deixa um pouco mais próximo desse organismo. Desenvolve esse Pulsante, afeto, né? a cidade, Esse né? afeto pela cidade, né? Sim, com certeza. Que o patrimônio tem essa perspectiva também do afeto. Sim, com certeza. E aí, pensando nessa própria perspectiva, né, da educação patrimonial, nesse contexto urbano, como a Lídia comentou, a gente está com uma exposição em cartaz chamada Sobre os Pés da Cidade, que versa sobre arqueologia urbana, sobre essas alterações que estão acontecendo aqui. As pessoas até se perguntam, nossa, Museu da Bolsa. E é exatamente por conta do que eu comentei, né? A Bolsa ocupa esse território há tanto tempo que a gente tem uma preocupação com esse local, né? A gente tem um compromisso de trabalhar com essa perspectiva das alterações e das modificações que foram acontecendo nesse espaço ao longo dos anos. E aí, vale comentar que nessa exposição a gente conta também com uma maquete tátil, né? Trabalhando na perspectiva da acessibilidade, a gente está com um empréstimo de uma maquete tátil do MAI, né? Que compõe um dos kits educativos que vocês lá no museu fornecem para professores, né? Esse material pode ser retirado depois da formação feita para esses professores. Eles podem retirar ali pelo período de 15 dias, mais ou menos, né? Então, essa maquete tem uma maquete que está disponível na exposição, que ela apresenta ali um processo de escavação em contexto urbano, né? E aí, queria saber como que você destaca a relevância desses kits educativos na disseminação do conhecimento arqueológico, né? Como que esses recursos, que é um recurso de acessibilidade, mas não exclusivamente para pessoas com deficiência, né? Como que eles podem ser utilizados para engajar o público em exposições como, por exemplo, essa que a gente está recebendo? Como que eles exploram a história urbana de São Paulo? Enfim. Olha, desenvolver esses kits que a gente teve, essas maquetes táteis, como você falou, ela foi possível graças a um projeto, a um programa que a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão lá da USP abriu nos anos de 2013, 2012, 2014, para desenvolver recursos pedagógicos e que a gente pensou em criar, então, através das maquetes, uma possibilidade deles vivenciarem o que eram sítios arqueológicos. Pensando na questão de que a arqueologia ainda é distante da maioria da população, mas ao mesmo tempo desperta um interesse muito grande, especialmente das crianças em idade escolar. Sim. Então muitas vezes o professor quer trabalhar um tema e não sabe muito bem como lidar com isso, porque os professores de história nem sempre tiveram acesso ao conhecimento produzido pela arqueologia. Então cabe aos museus, né, fazerem essa ponte. Então a gente pensou um projeto de maquetes de sítios arqueológicos, tanto sítios arqueológicos pré-coloniais, né? Então tem uma casa subterrânea na região lá do sul de São Paulo, onde os indígenas construíram casas para se protegerem do frio, há mais ou menos 3, 4, 5 mil anos atrás. A gente reproduziu essa maquete, a gente reproduziu uma maquete da Amazônia também, que é uma região amplamente ocupada no período pré-colonial e que as populações que moram hoje lá, os ribeirinhas, tropeçam em sítios arqueológicos, tropeçam em cerâmica arqueológica, muitas vezes têm nas suas casas e muitas vezes não se dão conta de que é um vestígio arqueológico produzido há 3, 4, 5 mil anos atrás. São museus particulares. E temos também uma maquete que é de arqueologia histórica, essa que está exposta aí na exposição de vocês, né? Que diz respeito a uma fábrica de porcelana que existia no bairro da Água Branca, Lapa, Vila Romana, nessa região ali, que existiu no começo do século XX, que foi alvo de uma pesquisa de mestrado de um aluno lá do MAI, que é o Rafael Abreu e Silva. Ele escavou esse local, que ia ser um prédio, ia se transformar num prédio, e aí quando começaram a construir o prédio, os engenheiros também descobriram milhares de artefatos de porcelana. Então se deram conta que iam fazer um prédio em cima de uma antiga fábrica de porcelana e que ia ser destruído. Então chamaram os arqueólogos, né? A empresa Zanettini realizou as escavações e descobriram milhares e milhares de vestígios de porcelana. Né? São Paulo estava se modificando, São Paulo estava crescendo. Era uma fábrica de porcelana
da família Fagundes, uma família de imigrantes portugueses, que estavam produzindo cerâmica, produzindo louça para exportar para a América Latina. E muito pouca gente ainda tinha na memória essa presença dessa antiga fábrica. E eles puderam escavar, recuperar, resgatar o material arqueológico que estava ali e e ele produziu uma dissertação de mestrado sobre isso. E a maquete mostrava, inclusive, a situação dos operários que trabalhavam nessa fábrica, onde as crianças também trabalhavam, porque não tinha ainda direitos trabalhistas, né? A legislação trabalhista não existia, então as mães trabalhavam com as crianças 14, 15 horas por dia. Né? Não tinha com quem deixar as crianças. Não tinha com quem deixar, enfim, né? O trabalho não era regulamentado, a mão de obra muito menos. Então, a gente fez uma maquete mostrando como que era a obra, como que era a fábrica, como que foram as escavações e depois a construção do prédio hoje. Então, graças a esse resgate, a gente conseguiu contar um pouco essa história. Né? E o que foi achado também nessas lixeiras, né? O que foi achado. Então, essa exposição que vocês têm hoje tem a ver com isso também. Sim, né? Que mostra o que? A urbanização da cidade. Como foi rápida, como foi avassaladora, né? E que muitas vezes as pessoas não se dão conta. Né? Então, eu, por exemplo, que sou desse bairro, sou da Lapa, eu me lembro da memória afetiva de 5 horas da tarde sentir o cheiro da fábrica de biscoito que tinha nesse mesmo lugar, que era a antiga Petit Bon. Sim. Né? Então eu lembro de jogando bola, eu senti o cheiro, era a hora que saía o biscoito de chocolate com maisena, que era super gostoso. Então era uma memória que assim, dessa região, era no mesmo local. Né? Então, o que a gente fez? A gente mobilizou a equipe de arqueólogos, de alguns arqueólogos lá do museu, do lado do MAI, para que eles pudessem, junto com a gente, construir essas maquetes, musealizando esses sítios para levar para as escolas. E essas maquetes, sendo táteis, elas aproximam ainda mais a possibilidade da construção desse conhecimento e desmistificam o que é uma escavação. Trabalham numa perspectiva mais afetiva e mais próxima o que é esse sítio, como que ele é escavado, o que ele permite descobrir, né? O que aquela região nos dá de informações e a importância da sua preservação para contar essa história que está embaixo da gente, né? Mas que permite a gente pensar que a cidade se transforma, vai continuar se transformando, mas que é fundamental a gente ter isso na memória, né? Como uma construção do presente. Né? E não achar que é normal simplesmente destruir as referências dessa cidade. Né? Então eu acho que é uma possibilidade que a gente tem nessa exposição que vocês estão trazendo para cá de despertar o interesse por essa memória, por a história da cidade, né? Porque diz respeito a todos nós. Né? Todas as pessoas passaram por esses processos, né? Nos seus bairros, enfim, vindo ao centro, enfim, você tem todas essas referências, né? Que a gente tem que, com a perspectiva educativa, atuar na sua preservação e na sua manutenção. Né? Enfim, são referências fundamentais para a gente repensar a nossa trajetória nessa cidade. Sim. E aí, pensando sobre isso, como que as exposições, como você entende que essas exposições, o MAI também tem algumas mostras temporárias, como que você acha que por esse método, né, por essa metodologia, essa via, a gente consegue alcançar as pessoas para iniciar uma discussão sobre patrimônio? Sim, sem dúvida. As exposições se constituem um canal fundamental de comunicação, da pesquisa com o público, ou com os públicos, né? Os diversos públicos que podem se apropriar da sua proposta. E, então, eu acho assim, quanto mais as exposições forem propositivas e interativas, elas não interativas apenas de apertar botão, que eu estou dizendo, mas propiciar um diálogo efetivo do que eles estão vendo com a sua história, com a sua inserção, com a sua trajetória, eu acho que propiciam, essas exposições são momentos fundamentais e singulares dessa proximidade. Daí você desmistificar o que é o conhecimento. Sim. Despertar vocações, por exemplo. Olha, nunca pensei que a arqueologia pudesse ser uma outra possibilidade de construção de conhecimento. Eu pensava que eram só os documentos escritos, ou só os documentos visuais, enfim. Então a arqueologia, num espaço urbano, como vocês estão propiciando aqui, com os recursos que a gente pode construir, né? Hoje se fala muito em construir kits, né?
em construir recursos pedagógicos com esses grupos, né? Então, recentemente no MAI, a gente, com a participação com a coordenação dos nossos educadores, especialmente do Maurício, da Carla, e com outros grupos, Museu Afro e um terreiro de candomblé que tem no município de Tapecerica da Serra, constituíram um kit africano e afro-brasileiro para trabalhar a questão das religiosidades africanas no Brasil e combater o racismo, combater o preconceito religioso contra essas religiosidades de matriz africana, né? Então, é uma possibilidade da gente ampliar as discussões, porque o Brasil, como é um país diverso, é um país onde a gente trabalha com diferentes e lida com diferentes culturas, essas manifestações estão colocadas, fazem parte do nosso patrimônio material e imaterial. Então, é uma perspectiva de trabalhar com as pessoas, né? Não desmistificando que só a gente sabe, a gente que é da academia tem o conhecimento e que eles têm que aprender, e que eles nada sabem, pelo contrário, eles são também sujeitos dessa história, né? E com eles a gente deve construir essa perspectiva conjunta para que eles possam, inclusive, desenvolverem ou ampliarem a questão da autoestima deles. Né? Que o patrimônio não é só de pedra e cal, que o patrimônio não é só o edificado, o arquitetônico, mas o patrimônio está nas relações do dia a dia, né? Seja no tombamento ou não no tombamento de uma prática de uma matriz africana, de uma religiosidade africana, de um pote indígena, de uma urna funerária, de uma ponta de flecha, enfim, né? de um sambaqui que existe nos litorais e nos mangues aí do Brasil, afora. Então, e que a história, que a arqueologia vem contando uma outra história a partir desses objetos, a partir dos vestígios materiais, né? Então, eu acho que isso é uma possibilidade, a partir desse patrimônio material, né, de você despertar esse interesse. Você trazer esses objetos, trazer esses kits, trazer essa matéria-prima que é fundamental do trabalho da arqueologia. Né? E as exposições, então, se constituem num canal, e os recursos educacionais são momentos chaves de desmistificar esse conhecimento e ampliar as possibilidades que eles tenham, por exemplo, de tentarem pensar numa atuação profissional. Eles também podem ser arqueólogos, também podem ser historiadores, também podem ser geógrafos, urbanistas, o que seja, vendo uma exposição dessas. E sendo locais... protagonista da própria história. Exatamente. E ainda mais num espaço que vocês têm aqui, que é o centro de São Paulo, onde todo mundo circula de alguma maneira. Né? Então o cara, na hora do almoço, na hora do lazer, ele vem, visita a exposição, olha a maquete, e começa a pensar nisso. Aqui era tal coisa, aqui. Puxa vida, né? O que aconteceu? Eu acho que isso são momentos muito importantes. Eu acho que a gente tem que difundir cada vez mais isso com as pessoas e as exposições, os museus, enfim. E mesmo as escavações devem ser cada vez mais realizadas numa perspectiva de incluir as pessoas, né? E trabalhar com essas pessoas, né? Porque elas têm muito a dizer para a gente sobre muitos dos patrimônios, muitos dos sítios arqueológicos que a gente escava, que a equipe de arqueólogos do museu escava, muitas vezes são identificadas por pessoas da região, né? São os famosos mateiros que encontram os sítios e falam, aqui tem instrumentos de pedra, aqui tem arte rupestre, né? Que são as próprias pessoas da região que conhecem e que muitas vezes preservam, né? Sem a gente saber. Né? Legal, agora vamos nos encaminhar aqui para o final da nossa conversa. E aí tem uma última pergunta aqui, né? No MUB3 a gente sempre trabalha com um tema que ele está transversal ali a todas as ações que o museu desenvolve naquele ano. O tema desse ano é tecnologia, né? Então todas as nossas atividades de programação cultural, elas estão contemplando a tecnologia. E aí nessa perspectiva, como as novas tecnologias podem ser utilizadas para promover a educação patrimonial? Você pode compartilhar algum recurso, algo que você conhece assim, de desdobramento das tecnologias, ou o que é usado em termos de tecnologia para a educação patrimonial, em favor da educação patrimonial? Olha, Juliana, hoje se fala muito em digitalização de acervos, né? Vamos digitalizar os acervos e colocar em disponibilidade para as pessoas poderem acessar. Né? Eu acho que isso é uma faca de dois gumes. Eu acho que ao mesmo tempo que é importante a gente dar acesso, que as pessoas... Porque, veja, o MAI, por exemplo, tem mais de 1 milhão de itens no nosso acervo. Jamais a gente vai conseguir expor tudo isso. Né?
Eu acho que assim, uma coisa é você digitalizar para manter um banco de dados, para as pessoas acessarem para fazer pesquisas, outras perspectivas, outras hipóteses, outras teses, etc, etc. Mas nada substitui a convivência ou a vivência desse patrimônio ao vivo quando você visita uma exposição. Então, muita gente diz, olha, a tecnologia pode dar acesso. Eu sou um pouco cético com relação a isso. Pode dar acesso e pode não dar também. Né? Então, porque eu acho que o fundamental dos museus são os nossos acervos. E esses acervos são... há mais de 100 anos eles estão sendo, mais de 150 anos eles estão sendo preservados. Né? E eu acho que eles propiciam uma experiência que não pode ser substituída por nenhuma outra instituição. Então, essa é a característica principal dos museus, é possuir um acervo de coisas materiais. E é isso que o público deve ser contemplado quando visita as nossas exposições. Porque senão eu acesso da minha casa o acervo e pronto. Mas não é a mesma relação. Não é a mesma relação de que eu, quando visito esses espaços, quando visito um museu. Né? Então, e não é a mesma relação quando eu vejo a foto desse objeto num livro didático, por exemplo. Né? Então, eu acho que a discussão sobre tecnologia, por exemplo, a tecnologia ela é muito bem-vinda para você identificar sítios arqueológicos sem ter que destruir o sítio arqueológico. Como você faz uma escavação, você também está destruindo aquela evidência. Sim. Né? Então, já tem algumas tecnologias de você entrar no sítio subterraneamente com a presença de um drone pequeno, com uma coisa que se assemelha a um drone, e você identificar, mapear onde está o sítio, onde estão os vestígios, sem tirar os vestígios do seu lugar. Né? Mas quando você tem os nossos acervos constituídos há mais de 100 anos, né? Eu acho que é fundamental e do nosso próprio métier mostrar esses acervos para as pessoas. Né? E propiciar essa vivência, despertar dessa consciência, desse afeto, dessa existência, da sua memória, da sua identidade. E aí as crianças sempre perguntam, mas isso é original? Mas onde vocês encontraram? Como é que eles faziam? Por quê? Porque eles não têm a dimensão de que há 3, 4 mil anos atrás o homem fazia instrumentos de pedra lascada. Né? E era uma tecnologia. Exato. Era uma tecnologia. Outra forma de lítica, falar de tecnologia. Tecnologia cerâmica, lítica. E era uma tecnologia propícia, relativa a esses grupos. Que tinham rochas, tinham barro e faziam disso uma tecnologia para a sua sobrevivência. E sobreviveram. Né? E com isso faz a gente pensar, será que a gente precisa de toda essa tecnologia, de todo esse arsenal para viver? Mas esses grupos não tinham todo esse arsenal tecnológico que nós temos hoje, mas tinha uma tecnologia propícia deles, né? Própria deles, melhor dizendo. E produziram cultura, produziram histórias. Né? A história indígena vem desde 5, 6, 7, 10 mil anos atrás. Né? Com essa materialidade. Né? E mostram para a gente que não é o progresso, a tecnologia de ponta, não é a salvação para a humanidade. Pelo contrário, a gente está vendo as mudanças climáticas que estão batendo na nossa porta, que são trágicas. Rios sem água, rios que secaram, que eram rios caudalosos, incríveis. Inclusive impactam o patrimônio edificado, né? Exatamente, impactam em tudo. As queimadas do Pantanal, que são terríveis, e você vê aquilo. Né? Isso em nome de um tal de progresso, ou de desmatar para gado poder pastar, mas daqui a pouco não vai ter nem água para dar para o gado, porque a água desapareceu. Então, a gente não pode pensar só no nosso próprio umbigo, né? Na nossa própria saga de explorar o máximo possível para obter o máximo de lucro no menor espaço de tempo. Isso tudo está trazendo destruição, não preservação, enfim, do patrimônio natural, enfim, de qualquer patrimônio, natural, cultural, sobre todos os aspectos. E isso é muito grave, né? Isso é muito sério. Né? Finalizando aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, hoje a gente teve essa oportunidade muito boa, muito enriquecedora, de discutir a importância da educação patrimonial, de compreender esse aspecto do afeto,
da nossa relação, das nossas identidades. Essa conversa com o Camilo deixou mais clara ainda as novas possibilidades. Então, eu convido os nossos telespectadores e ouvintes que se envolvam com questões de patrimônio, que valorizem o patrimônio das suas comunidades, que visitem a nossa exposição também. Visitem o MAI também. Visitem o MAI. Legal, legal. Muito legal essa iniciativa de vocês, agradeço muito pelo convite e espero que a conversa tenha sido proveitosa para todos e todas. Foi ótima. Muito obrigada, Camilo. Um prazer estar aqui. O MuB3 é uma realização da Associação B3 Educação e Cultura, sendo viabilizado com recursos obtidos por intermédio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Fiquem conectados com a gente aqui no YouTube e também sigam a gente no nosso Instagram, @MuB3Oficial. Obrigada e até a próxima.